Nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como você criar uma carteira que te gere renda passiva mensalmente, ou seja, que você receba dividendos todos os meses. Meu nome é Renan, sou formado em gestão financeira e sejam muito bem-vindos ao canal Matemática do Dinheiro. Sem muita enrolação, como muitas pessoas já fazem nesse estilo de vídeo, enrola muito antes de falar o que quer falar de fato, eu já vou iniciar aqui o vídeo de uma forma bem simples e direta. Antes de mais nada, claro, quero deixar bem claro aqui para vocês que o conteúdo a seguir ele possui caráter meramente informativo e ele não deve ser entendido de forma alguma como uma recomendação de investimento. Com relação à composição da carteira, eu vou estar diversificando os tipos de ativos que eu vou estar incluindo na minha carteira. Vou colocar um pouquinho de fundos imobiliários e um pouquinho de ações. Lembrando que as ações que eu escolhi, os fundos imobiliários também, que eu vou apresentar para vocês, por mais que não seja uma recomendação de fato de investimento, eu quero passar a vocês uns fundos imobiliários bons, que tecnicamente eu analisei e achei bem interessante, bem perenes e que são significativos os ganhos a longo prazo, tá bom? Vamos começar aqui então pelos fundos imobiliários. Inicialmente, é claro, vamos falar aqui então do MXRF11, que atualmente, no tempo que eu tô gravando esse vídeo, claro, eu vou falar aqui para vocês que quando eu tá editando o vídeo até eu postar, pode ter uma variação de centavos então do MXRF11 e consecutivamente também dos outros ativos que eu vou estar apresentando para vocês, mas é claro, a regra que eu tô explicando aqui, ele vai servir para ambos. No momento que eu tô gravando, o MXRF11 tá com uma cotação de R$ 10,63, entregando dividend yield de 12,42% dentro dos últimos 12 meses, o que significa que se você tivesse uma única cota a partir de janeiro, no caso da database lá que você vai comprar, você teria recebido até o final de dezembro R$ 1,32 por cota. Importante ressaltar também que por mais que muitas pessoas estejam falando do MXRF11, que está caindo de preço, eu vou vender, ele teve uma desvalorização, é muito importante que a gente analise tudo, tá galera? Teve uma desvalorização de 0,19%, no caso, nesse mês, porém uma incrível valorização de 9,70% dentro dos últimos 12 meses. Investimentos devem ser entendidos a longo prazo, não vai querer se afobar, vender fundo imobiliário ou então comprar uma coisa que não vai te gerar retorno a longo prazo, tá bom? O objetivo desse vídeo apenas, no caso, é que eu sei que muitas pessoas que começam a investir querem ver os seus primeiros rendimentos ou dividendos diretamente na sua carteira. Então essa é a importância então da carteira que você receba, no caso dividendos e rendimentos mensais, para você estar analisando ali, vendo o dinheirinho caindo na sua conta e te motivando cada vez mais a estar investindo tanto em fundos imobiliários como ações ou quaisquer outro tipo de investimento relacionado à bolsa de valores. Analisando agora o histórico de pagamentos de dividendos do MXRF11, em 2019 estava com uma curva boa, vocês estão vendo aí o gráfico aí, porém em 2020 ele caiu por conta da pandemia. 2021 começou a ter uma ascensão ali bem interessante, em 2022 ele já esteve maior e em 2023 agora, acredito que até o final do ano, claramente a gente não terminou o ano de 2023 quando eu estou postando esse vídeo, até o final do ano acredito que vai passar a marca de dividendos distribuídos então pelo MXRF11 aos seus cotistas. E é claro também, uma coisa que eu acho muito importante a gente estar analisando aqui é a questão da comparação de rentabilidade. Não adianta você investir em um fundo imobiliário, por mais que ele esteja barato, esteja entregando um rendimento bacana, mas que ele não esteja atrelado, no caso, uma superioridade com relação à inflação, porque senão é claramente melhor você deixar o dinheiro ou na caixinha do Nubank ou algum CDB aí de liquidez diária, porque ele vai estar rendendo mais. A gente está aqui para poder ganhar dinheiro, não é para poder perder dinheiro de forma alguma. Então, analisando, no caso, com a comparação de rentabilidade, para você escolher um fundo imobiliário é muito importante, no caso, você analisar ali, então, se ele está nos últimos 5 anos ali, então, com um histórico, acima da inflação. Aí sim é um fundo imobiliário que traz um retorno significativo inicialmente, tá bom? Próximo fundo imobiliário é o VGIR11. Muitas pessoas acham, no caso, que esse fundo imobiliário, ele é um fundo que já deu o que tinha que dar, no caso não vai ter uma ascensão, porém eu enxergo esse fundo imobiliário com outros olhos e eu ainda assim estou apostando no crescimento diante dos resultados que ele vem apresentando. Por mais que o VGIR11 tenha tido uma queda, no caso nos últimos 12 meses de 3,51%, ele está aos pouquinhos, escadinha, degrau por degrau subindo cada vez mais. Esse mês ainda que não terminou, de julho que eu estou gravando esse vídeo, o VGIR11 já valorizou 0,95% em sua variação. Então eu tô achando bacana, tá entregado uns dividendos bem interessantes também.
também. Inclusive, hoje mesmo eu já recebi dividendos do VGR11, no dia 19/7, data que eu tô gravando esse vídeo aqui então. Muito interessante essa distribuição de dividendos, né, do VGR11, considerando a cotação que ele tá. É um fundo imobiliário acessível que você pode comprar aí com menos de R$10. Comparando ali, então, no caso, o histórico de pagamentos de dividendos, né, do VGR11 nos últimos 5 anos, em 2019 ele fez a mesma coisa, né, no caso do MXRF11, a pandemia impactou vários setores, se não todos os setores de fato, fundos imobiliários, ações de vários segmentos. Então a gente pode observar ali que em 2019 o VGR11 estava com histórico de pagamento de dividendos bacana, em 2020 deu uma caída, 2021 ele recuperou um pouquinho, 2022 ele estourou, e até o final de 2023, eu acredito que ele, se não passar, né, no caso a marca de dividendos pagas em 2022, eu acredito que deve ficar ali batendo no topo em comparação a 2022. Então é um fundo imobiliário que tecnicamente eu estou me adequando, estou gostando do que eu estou vendo, dos resultados que ele vem apresentando. Então a composição da minha carteira, sem sombra de dúvidas, eu vou colocar aqui então o VGR11. E olha só também a comparação de rentabilidade, considerando 5 anos também, não considere 2, não considere 1, considere sempre 5 anos, porque a visualização vai ser melhor. Tá? Um fundo imobiliário que a gente estiver analisando, ou qualquer outro ativo, né? Fundo imobiliário eu dou um exemplo, porque são vários fundos imobiliários que às vezes estão criando aí ano após ano. Então não adianta nada você comparar um único ano do fundo imobiliário que foi acabado de criar lá, comparar com a inflação, beleza, ele começou ali acima da inflação, mas daqui 3 anos, será como que ele vai estar? Ele vai estar abaixo da inflação, de acordo com a gestão que está por trás desse fundo imobiliário? Como é que vai ser? Não sei. Então, a gente considerando 5 anos, a gente pode ver ali que então ele está acima da inflação, que no caso o VGR11 ele está sendo representado pela linha amarela e o IPCA com a linha verde. Então, é um fundo imobiliário bacana que, ao meu ver, está em constante ascendência. Então, a minha posição aqui, então, é de manter ele na minha carteira. Uma coisa muito interessante que eu acabei de lembrar aqui para poder falar para vocês, que não adianta também a gente analisar um fundo imobiliário comparando com a inflação, sem a gente igualar a série histórica, claro, né? Tem fundo imobiliário que pode ter sido criado hoje, por exemplo, e se a gente comparar com a inflação daqui 5 anos, também não vai ser justo, né? A inflação vai estar estourando lá no talo, porque até mesmo em questão de valorização da cota, o fundo não vai ter tido tempo, né, de ter uma valorização e nem de estar distribuindo dividendos para poder somar então na rentabilidade do determinado fundo imobiliário. Então, caso você tenha essa dúvida que o fundo imobiliário não esteja acima da inflação, mas você acha que ele está em constante crescimento, iguala a série histórica ali para você estar analisando lá no Status Invest ou então no outro site, né, de análise de fundo que você utilizar então para comparar a sua rentabilidade. Partindo agora para as ações, eu vou separar aqui em setores e vou selecionar 2 ações apenas, somente para vocês entenderem a lógica do que eu estou apresentando aqui para vocês, tá bom? Começando com o setor bancário. Obviamente, o Banco do Brasil, cara. O Banco do Brasil tem distribuído rendimentos, além de ser uma empresa super perene, tem valorizado bastante os seus cotistas. Então, o histórico de dividendos dele tá bem bacana. Atualmente, o valor da cota, né, do BBAS3 está em 47,76, o que é um valor abaixo do que realmente vale, porque o PVP logo está em 0,84, o que significa que está sendo vendido mais barato do que ele realmente vale. Então, 47,76 está um valor barato. O Banco do Brasil tem entregado um dividend yield bem interessante de incríveis 9,43% nos últimos 12 meses, né? Quem teve uma cota apenas do Banco do Brasil, BBAS3, teria recebido ao longo de um ano R$ 4,50. Então, é uma marca boa. Se você tivesse mais de uma cota, você seria ainda mais sortudo. E em questão de valorização, olha só que bacana, galera. Nesse mês, muitas pessoas já estão pulando fora do Banco do Brasil, falam, nossa, tá caindo, eu tô perdendo dinheiro. Você só vai perder dinheiro se você vender a sua ação, meu querido. Você não vai perder dinheiro. A empresa está com a valorização de 51,19% nos últimos 12 meses. Isso é um fator muito positivo. Agora, nesse mês que a empresa desvalorizou 5,22%, as pessoas já estão pulando fora. Vamos olhar as ações, qualquer tipo de investimento a longo prazo. Você vê que em 12 meses ele aumentou a metade do preço que ele realmente tinha há 12 meses atrás. Então, não é uma recomendação de investimento, mas preste bastante atenção no que você vai fazer, nas suas atitudes perante seus tipos de investimento, tá bom? Observe cada detalhe para você não fazer nenhuma besteira e depois comprar ação cara e, enfim, não vale a pena. Você vai queimar dinheiro se você vender Banco do Brasil agora, minha opinião. Além do PVP estar bacana, o patrimônio líquido está em 4,26%, o dividend yield eu já falei, em 9,43%, e o KGR está com 24,79%. O KGR está muito bacana. E o mapa de dividendos, uma coisa muito interessante, Banco do Brasil paga dividendos com mais frequência em comparação a outras redes bancárias. Obviamente ficando atrás do Bradesco.
Bradesco, mas se a gente for comparar valores, né, e não somente a frequência de pagamento de dividendos, o Bradesco paga mensalmente, mas o Banco do Brasil ele tá pagando aqui, ó, em março, em maio, em junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, e valores mais expressivos, né, em comparação a outras ações que pagam mês a mês, tá bom? Então observe isso daí, porque esse histórico aqui, né, esse mapa aqui de pagamento de dividendos tá bem bacana. Aconselho você fazer isso também com a ação que você estiver escolhendo aí, então, para tá fazendo a composição da sua carteira. Então vale mais, sem sombra de dúvidas, a qualidade do que a quantidade. Pense bastante nisso. Partindo agora para o setor elétrico, eu, sem sombra de dúvidas, vou escolher aqui a Taesa. Código TAI11, né? A cotação atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em R$ 36,16, o que é um valor expressivamente até um pouquinho alto, quase batendo 2 ali, né? No caso, no indicador preço sobre valor patrimonial, entregando um dividend yield de 10,88, né? No caso, se você tinha uma ação da Taesa, então a partir de janeiro do ano passado até dezembro, você teria recebido por ação R$ 3,94. Então, é uma marca boa. Quanto mais ação, mais dividendo consecutivamente você recebe. E a Taesa teve uma valorização de 1,01% considerando os 12 meses passados. Caiu agora 3,60%, porém a gente deve analisar a longo prazo, diante dos resultados que a empresa vem apresentando, tá bom? Não analisa somente o preço da ação, se está caindo, se está subindo uma cota, não. Analisa todo o ideal da empresa, todas aquelas composições de relatórios e itens que ela vem apresentando ao longo do tempo. Tem um patrimônio líquido de 8,26, entregando, conforme eu disse, 10,88% de dividend yield e um KGR bem bacana de 18,45%. Analisando o mapa de pagamento de dividendo, é uma empresa que vem pagando dividendos bem interessantes em comparação a outras empresas também do setor de energia elétrica. Se a gente for analisar com mais frequência, a Taesa paga em maio, costuma pagar também em agosto, novembro e dezembro, que são marcas boas, são uma distribuição bem interessante, né? Em um ano, distribui então 4 vezes, 5 vezes até, em alguns casos ali. Isso é um fator bem bacana. Indo agora para o setor de saneamento, vou selecionar aqui então a Copasa. Inicialmente eu comprei algumas ações da Sanepar, tenho ações da Sanepar até hoje, porém eu estou pensando em passar parte delas já para a Copasa, porque os resultados que a Copasa vem apresentando são um pouco mais interessantes com relação à Sanepar nos últimos 12 meses e até mesmo histórico de pagamento de dividendos. O valor da cota, né, da Copasa, né, CSMG3, está atualmente em R$ 20,06, teve uma queda de 1,38%, vem entregando dividend yield de 7,42%, né, considerando os últimos 12 meses, o que significa que se você tivesse uma cota ao longo de um ano você teria ganhado R$ 1,48. É uma marca boa. E a empresa valorizou, além, né, no caso dos dividendos distribuídos, ela valorizou 88,71%. Isso é uma valorização expressiva, uma valorização boa. E aconteceu a mesma coisa em comparação ao Banco do Brasil. Nesse mês atual, ela caiu 4,20%. Muitas pessoas estão pulando fora da Copasa e se encaixando aí, né, como por exemplo, não vou mencionar nomes, né, até mesmo porque cada um escolhe a empresa que achar melhor aí, se adequa melhor às suas ideologias. Porém, cara, tem empresas que estão com a valorização de 1% no mês atual, que eu estou gravando em julho, e as pessoas estão ali, opa, é a empresa que está valorizando. Nos últimos 12 meses, nem 10% direito a empresa valorizou, tá deixando Copasa para poder estar investindo em umas outras determinadas empresas, né? 88,71% de valorização e apenas 4,20% de desvalorização nesse mês atual. Vamos enxergar novamente a longo prazo, tá bom? Se começar a cair frequentemente, aí a gente começa a analisar outros indicadores, até mesmo não sair, né? Não pular fora de cara, analisa outros indicadores, compara os indicadores com relação às ações de outra empresa, pois só assim você vai saber qual de fato está valendo mais a pena. O preço sobre valor patrimonial está em 1,02, está um pouquinho caro, porém, considerando, né, o KGR, o lucro dos 5 anos, está em 12,58%, que é um fator que supre, né, o PVP ali então tá show de bola, com um patrimônio líquido de 7,53% e novamente um dividend yield, que eu igual falei para vocês, de 7,42%. Analisando aqui então o mapa de pagamento de dividendos, a Copasa também paga regularmente, bem bacana, né? Costuma pagar mais frequentemente em maio, em junho, né? Não tanto ali, mas vem tido uma frequência ali, então, considerando os anos anteriores, né? Em 2021, 20 e 19 ela pagou consecutivamente no mês de junho, em 2022 ela não pagou, mas em 2023 ela já pagou, então acredito que isso vai manter ao longo dos anos. Paga também em agosto, com bastante frequência inclusive, né? Igual vocês estão vendo aí na imagem, e em novembro também, o que novamente eu digo são fatores positivos. Vamos analisar aqui então agora a planilha que eu fiz aqui então de como ficaria os seus rendimentos e os seus dividendos recebidos ao longo de
de um ano. Considerando todos os gráficos, todos os dados apresentados nesse vídeo, em janeiro você teria rendimentos, né, no caso do MXRF11 e do VGR11. Em fevereiro, novamente repete MXRF11 e VGR11. E em março, MXRF11 e VGR11 já entra ali, então, pagamento de dividendos do Banco do Brasil, BBAS3. Em abril, MXRF11 e VGR11. Em maio, o Fundo Imobiliário MXRF11 e VGR11 também. Porém, agora, além do BBAS3, o Banco do Brasil, entra também pagamento de dividendos da Taesa, TAE11. E a Copasa também segue pagando. Um histórico de pagamentos bem bacana e uma composição ali que dá para poder estourar sua carteira ali, então, no mês de maio. Muito bacana, né? Em junho, Fundo Imobiliário MXRF11 e VGR11, juntamente também com o Banco do Brasil pagando dividendos, né? Não somente os rendimentos dos fundos imobiliários, mas também o Banco do Brasil pagando dividendos, seguido aí também da Copasa. Em julho, apenas os rendimentos do MXRF11 e do VGR11. Em agosto, né? MXRF11, VGR11, Banco do Brasil, Taesa e novamente a Copasa. Em setembro, já entra novamente também os fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários pagam mensalmente, então todos os meses eles vão ter ali então um rendimento. MXRF11 e VGR11, juntamente novamente com BBAS3, Banco do Brasil, pagando ali então dividendos para os seus acionistas. Em outubro, apenas os dois fundos imobiliários, MXRF11 e VGR11. Em novembro, MXRF11, VGR11, Banco do Brasil e Copasa. E para fechar o ano ali então, fundo imobiliário MXRF11, VGR11 e ações BBAS3, Banco do Brasil e TAE11, a Taesa. Partindo agora para a conclusão, o que eu posso dizer para vocês é que, independentemente de qualquer coisa, é muito importante a gente escolher empresas de setores perenes, que pagam consecutivamente bons dividendos. E a pergunta que não quer calar, será que vale a pena receber dividendos mensais? Eu particularmente acho para um iniciante, né? Uma pessoa que tá começando ali no mundo dos investimentos, ela é um pouco mais impaciente em comparação a uma pessoa que investe há mais tempo. Então ela quer ver o dinheiro ali na conta dela, ela quer ver os rendimentos e os dividendos caindo na conta dela. Então inicialmente é legal, mas é óbvio, eu ressalto aqui para vocês, ao longo do tempo que você for investindo, você vai aprender a organizar melhor sua carteira de investimentos. Então você vai ver que a qualidade, ela vai ir além no caso da quantidade. Não é com a frequência que uma determinada empresa paga os dividendos, mas sim o quanto ela paga, né? A qualidade do que ela está pagando ali. É isso que vai influenciar. Às vezes você vai ver futuramente então que receber trimestralmente ou até mesmo semestralmente é bem melhor do que receber mensalmente. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para mais e mais pessoas que curtem esse determinado tipo de assunto, além de me motivar também a gravar mais vídeos como esse. Gostou bastante? Se inscreva no canal e ative as notificações, pois dessa forma você não vai perder mais conteúdos nesse estilo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, um forte abraço e até mais!